Olá pessoal, aqui é o professor Luismar e essa é mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, Geometria Espacial, Prismas, com o professor Luismar. Okay? Vamos lá. Geometria Espacial, Prisma. Pessoal, o que é um prisma? É uma figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta paralelos à reta R, com uma extremidade em um polígono P e outro plano beta, e é denominada prisma. Aí você pensa, meu Deus, que é isso? Calma, gente, muito fácil. Imaginem vocês que eu tenha dois planos, o plano alfa e o plano beta. Observem que no plano alfa eu tenho aqui um polígono, no meu caso aqui eu tenho um hexágono, né, 6 lados, é um polígono, tá? Lembrando, né, gente, isso aqui é uma coisa que o pessoal confunde muito, né? Polígono significa uma figura com vários gonos, lados, polígonos. E um poliedro significa vários, edro, lados. Então, vários lados. Então, aqui é 2 dimensões, aqui é 3 dimensões. Tudo bem? Então, aqui nós temos 2 planos em 2 dimensões cada um. E nós temos uma reta. Então, observem, ó, a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de reta paralelas a R. Notem que aqui eu tenho uma reta R. Tudo bem? Se eu traçar aqui retas paralelas a esse cara, notem que eu vou ficar com isso aqui. Ó, são retas paralelas que saem de um plano em direção ao outro. Ao fazer isso, eu acabo formando esta figura aqui. Ó, e aí notem que aqui eu tenho 2 planos novamente, o nosso polígono P está lá embaixo, e aqui eu tenho todas as retas que são paralelas a R. Então, nota que esta reta aqui, ela é paralela à reta R. Tá? Então, essas duas retas são paralelas. E se eu pegar as infinitas retas que passam aqui, claro que eu tenho apenas algumas, né, sendo visualizadas, né, gente? Mas isso aqui vocês podem imaginar essa parte pintada de azul como infinitas retas, uma do ladinho da outra, tá? Eu formo um poliedro, tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. A figura geométrica formada pela reunião dos pontos de reta paralelos à reta R. Então, todas essas retinhas juntas, né, formam, certo? De um plano, do polígono P até o plano beta, vão formar o nosso prisma, que é um poliedro, tá bom? Então, isso é um prisma, gente. Tá? E resumindo, o que é um prisma? Prisma é basicamente uma figura que tem as suas bases. Então, aqui eu tenho uma base, essa base aqui, e aqui eu tenho uma outra base. Elas têm que ser paralelas, essas duas, porque elas estão em planos paralelos, tá? E a lateral delas tem que ser formada por polígonos, retângulos, tá, pessoal? Essas figuras aqui. Então, bem simples assim. Bom, nós temos também os elementos que formam um prisma. Então, o que formam um prisma, gente? As bases, tá? Então, as bases aqui, ó, como eu tenho... Aqui notem que eu tenho os vértices, né? Então, aqui eu tenho, ó, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, vértice F. E aqui eu tenho A', B', C', D', E', F'. Então, isso aqui são vértices. E esses vértices, eles unidos, eles formam a base de baixo e a base de cima. Então, eu tenho as bases. E são planos paralelos. Depois eu tenho as faces laterais. Observem, ó, que eu tenho as faces laterais lá do fundo. E agora, fechando aqui, eu tenho as faces laterais aqui da frente. Então, isso são as faces, ok, gente? Então, ó, novamente, quem são as faces laterais? Então, novamente, aqui eu tenho a base de baixo e a base de cima. Eu tenho as faces laterais, que são essas aqui que estão aparecendo. E agora eu tenho as arestas também das bases, que são essas partes laranjas que surgiram aqui, e eu também vou ter as bases, as arestas laterais. Então, arestas são essas linhas, ok, pessoal? Então, arestas são essas linhazinhas aqui. E eu também vou ter aqui a minha altura, tá, gente? Que é a altura desse prisma. Então, basicamente, esses são os elementos de um prisma. Então, bases, faces laterais, áreas da base e áreas laterais. E a altura, que é importante, que é a distância entre um plano e outro, né? Agora, eu tenho a classificação dos prismas. Para eu classificar os prismas, pessoal, a gente classifica eles pelas bases. Então, por exemplo, ó, esse prisma aqui, ele é um prisma triangular, porque ele tem uma base triangular. Esse aqui é um prisma quadrangular, porque ele tem uma base que é um quadrado, tá? 4 lados.
Depois eu também tenho esse aqui que tem 5 lados na base, então ele é um prisma pentagonal. Aqui eu tenho 6, então é um prisma hexagonal. Aqui eu tenho um prisma heptagonal. Aqui eu tenho um prisma octogonal e assim por diante, tá ok? Então, esses são algumas classificações de prismas. Então, basta eu contar os lados e ver, por exemplo, qual é o nome da figura que está ali. Se eu tiver um prisma de 20 lados de base, ele vai ser um prisma icosagonal, tá ok, pessoal? Também eu tenho os prismas regulares, ou seja, prisma regular é aquele que forma um ângulo de 90 graus, tá, gente? Com a sua base. Então, se as faces formam 90 graus com as bases, tá? Então, nós temos um prisma regular. Se eu tenho um prisma irregular, é porque ele não forma esse ângulo de 90 graus. Ó, ele tem uma inclinação um pouco maior, um pouco menor que 90 graus. Então, prismas regulares e prismas irregulares. Tá, gente? Então, a altura aqui é exatamente essa aresta aqui. Já nesses outros prismas, a altura não é nenhuma aresta dele. Ops, aqui ficou torto. Tristeza. Okay? Mas faz de conta que tem 90 graus aqui, gente. Não sou muito bom no desenho. Ok? Então, aqui eu tenho 90 graus. Tá? Então, a diferença entre um prisma regular e um irregular é que no regular a altura é a própria aresta lateral, né? E no regular não. Também nós temos a seção de um prisma. A seção de um prisma ela pode ser classificada como uma seção reta, que é quando ela forma... Então, o que é uma seção, gente? Uma seção é quando eu pego um prisma e corto ele. Ó. Eu estou cortando ele aqui. Tudo bem? Ó, estou cortando esse prisma. Ao cortar esse prisma, tá? Se esse corte formar um ângulo de 90 graus, né, com a aresta lateral, ele é um prisma que tem... isso aqui é uma seção reta. Tudo bem? Se eu cortar uma seção que seja um plano paralelo às bases, então tipo aqui eu tenho o plano alfa e o plano beta, aqui eu vou ter o plano gama. Se esses planos são paralelos, né? Então se esse gama é paralelo a alfa ou é paralelo a beta, tá? Acontece que ele é um prisma, é uma seção transversal. Então a seção é essa parte laranjinha que está sendo cortada aqui, ó. E se eu cortar o prisma de uma forma que fique somente inclinado, aí eu vou ter somente uma seção inclinada. Tá, gente? Notem que a seção reta ela também é inclinada, né? Porque ela também está cortada aqui, mas a gente chama de reta porque é um ângulo reto. Então, seção é isso, é quando eu pego um pedacinho e corto. Tá? Para ser um pouco melhor, eu vou fazer uma animação para vocês aqui. Ó. Bom, pessoal, fiz uma animação aqui, espero que vocês consigam entender, tá? Vamos lá. Então, o que é uma seção plana de um prisma, né? Então, aqui nós temos um prisma. Aqui eu tenho um plano, e esse plano vai cortar esse prisma. Observem, então, que o plano vai cortar o prisma. Tá? Ao cortar o prisma, o que acontece? Surge uma nova seção. Tá? Então, este amarelinho que saiu dali é o que a gente chama de seção de um prisma. Tá ok? Espero que tenha ficado claro para vocês o que é uma seção prisma. E aí o que acontece? Se eu tenho essa seção formando um ângulo reto, né, com a aresta lateral, eu tenho um prisma reto. Se eu tenho paralela aos planos, eu tenho uma seção transversal. E se eu tenho uma inclinação, que não é ângulo reto, então eu tenho uma seção inclinada. Notem que no caso de uma seção que ela é de um prisma regular, né, que ele é reto, essa seção aqui, além dela ser uma seção reta, porque ela forma 90 graus com a lateral aqui, né, gente, ó, ela vai formar 90 graus, né, eu também tenho que ela é plana com as bases. Então, ela, além de ser uma seção, né, uma secção reta, ela também é uma seção transversal, porque ela é paralela aos planos, tá ok? Bom, aí nós temos também a área da superfície de um prisma. A área de um prisma, gente, ela é muito fácil de ver. Por quê? A área de um prisma é simplesmente a área da base dos polígonos. Então, eu tenho aqui a área da base, que eu vou chamar de S. Esse S vem do inglês, que é surface, tá? Que é como eles chamam a área, né? Então, surface. Então, aqui eu tenho a área total.
ela vai ser igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Como assim essa fórmula? Bem simples, ó. Notem que aqui eu tenho duas áreas de base. Então, eu tenho a área da base aqui de baixo e a área da base aqui de cima. Tudo bem? Então, elas são iguais. Depois, neste caso aqui, elas são iguais. Depois, eu tenho a área lateral, que nesse caso aqui são todos retângulos, né? E um prisma sempre vai ser um retângulo, as áreas laterais. Então, vai ser sempre base vezes altura. Então, L vezes altura. E aí, a área total vai ser a soma dessas 4 áreas aqui, mais as 2 áreas, tanto de cima quanto aqui de baixo. Tá ok? Então, nós temos a área total, vai ser a área lateral, mais as áreas da base. Tá? Então, por isso, 2 vezes a área da base. Então, pessoal, agora vamos fazer o exemplo 1. Note que aqui no exemplo nós temos o seguinte. Nós temos um prisma triangular regular, isso significa que aqui tem 90 graus, né? E todos os lados são iguais. Tá? A medida A da aresta da base é igual à medida da altura. Então, aqui nós temos A igual a A. Ok. Sabendo que a área lateral é 10 metros quadrados, calcule a área total do prisma. Gente, a área lateral desse prisma são 3 quadrados. E esses quadrados, eles têm base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura. Né? Só que como tudo é A, vai ficar A quadrado e A quadrado. Ou seja, nós temos 3A quadrado de área lateral. Só que isso ele está dizendo que é igual a 10 metros quadrados. Então, 10 metros quadrados. E ele quer que a gente calcule a área total. Então, vamos lembrando que a área total ela é a área lateral mais 2 vezes a área da base, né, gente? Então, a área da base. O que vai acontecer? Que é um S. Bom, então o que vai acontecer aqui? Vai ficar A quadrado é igual a 10 divididos por 3. A quadrado é igual a raiz de 10 terços. Eu vou deixar assim, tá? Eu não vou racionalizar. Vou deixar assim porque isso aqui talvez vai ser útil. Então, aqui nós temos, desculpa, a aresta, né, gente? É igual a 10 raiz de 3. Bom, sabendo-se isso, o que nós temos? Nós temos ainda que esse triângulo aqui de cima, como aqui é A, gente, aqui é A também, aqui é A, então quer dizer que esse triângulo, todo mundo aqui mede A. Então, nós temos que a área de um triângulo equilátero é dado por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa é a área, tá, de um triângulo equilátero. Né? Então, o que acontece? Aplicando essa fórmula, nós vamos ter que a área desse triângulo ela é 10 raiz de 10 terços ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. O que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos ter a área, deixa eu botar aqui, ó. A área vai ser igual a raiz de 10 ao quadrado é 10, 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, vezes raiz de 3, tudo sobre 4. Então, o que nós vamos obter aqui? A área é igual a 10 raiz de 3 sobre 12, né? 3 vezes 4, 12. Ok, temos então aqui, né, gente, a nossa área. Dá para simplificar? Claro que dá. Se eu simplificar por 2, eu vou ficar com 5 raiz de 3 sobre 6. Prontinho. Esta é a área da base. Tá? Fazendo as contas agora, eu sei que a área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base, que são os dois triângulos. Então, eu vou ficar com a área total é igual a 10 mais 2 vezes 5 raiz de 3 sobre 6. Posso deixar assim, eu posso continuar, né? Aqui vai dar 10 mais 10 raiz de 3 sobre 2. Né? Essa é uma das respostas possíveis. E se vocês quiserem simplificar, gente, ó, essa área total sendo 10 mais 10 raiz de 3 sobre 6, né, eu posso deixar ela nesse formato aqui também. Eu boto 10 em evidência, eu vou ficar com 1 mais raiz de 3 sobre 6. Também é uma resposta possível. Tudo bem? Então, essa é a área total. Certo? Os números não são tão bonitos, né, gente? Depois nós temos o volume do prisma. O volume do prisma é muito simples. É sempre a área da base vezes a altura. Como assim? Imaginem vocês que eu tenho aqui a área da base. Ou seja, é o quanto eu teria que pintar aqui embaixo, né? Quanto espaço está ocupando isso aqui. Agora eu pego esse cara e subo ele, preencho até ele chegar em cima. Vuf! Pronto. Ao preencher tudo isso, eu formei o volume do cubo. Né?
Então, novamente, eu tenho a área da base, que é esse carinha aqui. Então, aqui nós temos a área da base, vezes a altura, ele preenche, formando assim o volume inteiro. Tá, gente? Então, o volume é sempre isso, a área da base vezes a altura. O que varia aqui é a área da base. Dependendo da base, se é um quadrado, eu tenho que usar a fórmula do quadrado. Se é um triângulo, a fórmula do triângulo. Se é um pentágono, um hexágono, aí eu tenho que usar as fórmulas específicas. Por isso a importância do resumo aquele da aula anterior que eu dei para vocês. Agora, exemplo 2. Esse exemplo aqui é o seguinte, eu tenho uma caixa e eu quero saber qual é o volume dessa caixa, só que eu quero saber da parte cinza. Então, notem que aqui eu tenho a área da base. A área da base, ela é essa figura aqui, esse paralelograma. Ó. Paralelograma. Então, eu tenho aqui 40 vezes 30, a área da base vai ser igual a 1.200. Vezes a altura. Quanto é a minha altura, pessoal? A altura é 25? Não, porque eu tenho que tirar esse pedacinho aqui. Então, a altura é 25 menos 5, a altura é igual a 20. Pronto, a área da base, o volume, no caso, vai ser a área da base vezes a altura. Ou seja, o volume vai ser igual a 1.200 vezes 20, o que vai me dar 24.000, no caso aqui, centímetros cúbicos. Ok, gente? Então, 24.000 centímetros cúbicos é a área desse meu paralelepípedo aqui, né? Ou do meu prisma de base quadrangular. Também nós temos, gente, a diagonal de um paralelepípedo. Então, a diagonal de um paralelepípedo é o seguinte. Se vocês observarem bem, o que nós temos aqui? Primeiro, a diagonal de um paralelepípedo é isso aqui, certo? É esse Dzão aqui. Para eu descobrir quanto mede esse pedacinho aqui, observem que eu tenho aqui um triângulo retângulo. E aqui eu tenho a nossa hipotenusa, né? A hipotenusa é aquela que fica oposta ao ângulo reto. Tá? Então, significa que o meu d quadrado, dzão quadrado, é igual a dzinho quadrado igual a mais c quadrado. Teorema de Pitágoras. Né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fechou. Aí, o que nós temos aqui? Nós temos aqui ainda o seguinte, nós não sabemos o valor desse d. Então, o que acontece? Esse dzinho aqui também é uma diagonal, só que ele é a diagonal, gente, deste cara aqui, ó. Desse paralelogramo. Então, o d quadrado, notem que aqui é um ângulo reto, ó. Então, ele é a hipotenusa. Então, o dzinho ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, as arestas desse paralelepípedo. Tá? Substituindo ali na fórmula, observem o seguinte, eu tenho que dzão quadrado, que é a minha diagonal maior, é igual a dzinho quadrado, que é a quadrado mais b quadrado. Ó, então, eu substituo esse cara por isso, mais c quadrado. Ou seja, a diagonal de um paralelepípedo ao quadrado é igual à soma de todas as arestas ao quadrado. Então, nós temos aqui o comprimento, a largura e o c, que é a nossa altura. Tá bom, gente? Então, basicamente, a fórmula fica raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. É como se fosse o teorema de Pitágoras estendido para a terceira dimensão. Tá, gente? Então, notem que nós temos, então, aqui um paralelograma que tem os lados A, B e C de altura. Tá? E essa diagonal aqui interna, ela é a soma dos quadrados dessas medidas. Ok? Então, por exemplo, suponha que eu tenha um paralelepípedo, tá? Eu tenho um paralelepípedo que tem as seguintes medidas: 5, 3 e 4 de altura. Como é que vai ficar essa diagonal aqui, ó, gente? Como é que fica essa diagonal? Essa diagonal interna, ela vai ser o quê? Ela vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Essa diagonal é igual a 25 mais 9 mais 16. Isso aqui é igual a raiz de 25 mais 25. Essa diagonal é igual a raiz de 50. Essa diagonal é igual a 50. Fatorando, dá por 2, que dá 25, dá 5, que dá 5, dá 5, que dá 1. Então, aqui vai dar 5 raiz de 2 é a nossa diagonal do paralelepípedo. Ok? Também temos a diagonal de um cubo. O cubo é a mesma coisa, gente, só que o cubo é mais legal ainda, porque olha só, o cubo ele é um paralelepípedo que tem todos os lados iguais. Então, a diagonal dele, ao invés de eu ter A
B e C, eu vou ter A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Ou seja, essa diagonal é esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Então, a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 3A quadrado. Ou seja, a diagonal é igual a A raiz de 3. Pronto. Então, se eu tenho um paralelepípedo, por exemplo, tá? Digamos que eu tenho aqui um cubo, né? Digamos que eu tenho um cubo cujos lados medem 8 centímetros. A diagonal, que é esse pedacinho aqui, a diagonal desse cubo, ela vai ser igual a 8 raiz de 3. E aí acabou. Não tem nem que calcular, gente. Muito fácil. Ok? Espero ter ajudado vocês e bons estudos.